Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a igreja é um povo que está em missão. Quando olhamos para o texto de João, capítulo 20, verso 21, nós somos informados que Jesus diz para os seus discípulos de que assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. De modo que a igreja, enquanto neste mundo, ela está realizando uma missão. Mas a questão é qual é a missão da igreja? Olhando para o Novo Testamento e olhando especificamente para o tempo antes de Jesus subir ao céu, nós percebemos que a missão da igreja envolve ela dar continuidade à missão de Jesus. E para cumprir a missão, o discípulo de Jesus precisa de ação. Para dar continuidade ao ministério ou à missão que Jesus estabeleceu, o discípulo de Jesus, ele precisa de ação. E um dos textos que nós percebemos isto está exatamente localizado em Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Eu gostaria que você direcionasse a sua atenção para lá, para nós meditarmos neste texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 35. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti, nada nós podemos fazer. Desperta o nosso coração para olharmos para Ti e termos no Senhor o modelo para nós desenvolvermos a missão que o Senhor confiou a cada um de nós enquanto Teu povo. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Para cumprir sua missão, o discípulo de Jesus precisa de ação. E esta ação, ela pode ser percebida exatamente na ação de Jesus, como modelo para aquele que é discípulo de Jesus. Observe que primeiramente nós percebemos a ação para anunciar o evangelho do reino. Diz o texto no verso 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então nós temos aqui, meus irmãos, um anúncio que é voluntário. Ninguém chega para Jesus e diz: olha, Jesus, se levante aí, porque você precisa anunciar o evangelho do reino. Você precisa, tem várias aldeias aqui, tem vários povoados aqui que você precisa. Jesus, se levante, porque a sua missão, você foi enviado pelo Pai para você fazer isso. Jesus, arregaça as mangas e vá lá. É uma missão que é voluntária, é um anúncio que é voluntário. Jesus, sem ninguém dizer para ele fazer, ele vai lá e faz. Porque ele tem consciência e ele entende qual é a sua missão. A voluntariedade no anúncio do evangelho do reino só é possível quando nós entendemos qual é a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Só é possível quando nós estamos conscientes da missão que nós fomos, da missão que a nós foi confiada. Note que este anúncio, ele é um anúncio que envolve todos. Diz o texto que ele passava em todas as cidades e aldeias. Jesus não era seletivo, eu vou aqui, depois eu vou ali, eu vou escolher um tipo de pessoa que vai ouvir a mensagem. Não. Ele vai lá e ele anuncia a todos. E como é de praxe no evangelho, o anúncio de Jesus, que é voluntário, que é a todos, é acompanhado também de sinais. O texto diz
que ele então está ali anunciando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Demonstrando que o reino estava presente, demonstrando que agora está vivendo uma nova época, uma nova etapa no plano de Deus, demonstrando que o Messias agora está presente, e com ele vem também os sinais, as curas e todo o arcabouço da chegada então do Messias, do Cristo prometido. Mas além da ação para anunciar o evangelho do reino, é preciso também ação para ver e sentir a realidade dos que estão sem Cristo. O texto diz no verso de número 36 que Jesus viu as multidões, Jesus se compadeceu das multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Então a ideia aqui é nós vermos e sentirmos, porque você pode ver, nós vemos, nós passamos várias vezes, temos contato com várias pessoas, nós vemos, mas o que falta muitas vezes, meus irmãos, é nós olharmos com os olhos de Jesus para a realidade, mas é nós sentirmos a realidade. É nós sentirmos a realidade daquela pessoa que está lá, sem conhecer a Jesus. O texto diz que elas estão aflitas, que elas estão exaustas, que elas estão sem pastor, elas estão perdidas. Esta é a figura. Então note que quando nós olhamos para esta realidade, nós precisamos ter ação para nós vermos. Mas este ver não é simplesmente ver com os olhos, mas é ver com os olhos e sentir com o coração. Algumas traduções diz que o Senhor Jesus, ele viu e ele teve compaixão delas. Ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas, exaustas e estavam perdidas. As pessoas sem Cristo, elas estão aflitas, exaustas e estão perdidas. É por isso que o próprio Cristo diz: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você foi uma ovelha que estava perdida. Você foi uma ovelha que estava exausta e aflita pelo pecado na sua vida. Mas um dia, um servo de Jesus olhou para você, teve compaixão de você, e então te ensinou o caminho da salvação. É preciso ação para nós anunciarmos o evangelho do reino. É preciso ação para nós vermos e sentirmos a realidade dos que estão sem Cristo. Mas é preciso ação também para nós nos tornarmos mais um trabalhador na seara de Cristo. Verso de número 37 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Muitas informações nós temos aqui neste versículo. Primeiro, note, meus irmãos, que Jesus diz que a seara é grande. Então nós temos um campo que é vasto. Nós temos um campo, aqui nós temos parte deste campo, parte desta vastidão, para nós anunciarmos o evangelho. Mas entende que a seara que o Senhor está nos mostrando é uma seara muito maior do que essa daqui simplesmente. Mas note que essa seara que é grande, ela tem necessidades que precisam para que a obra seja realizada, para que ela avance. Mas os trabalhadores são poucos. Diante de uma seara grande, nós somos então confrontados com a realidade de poucos trabalhadores. E é muito interessante essa palavra que Jesus utiliza aqui para trabalhadores. Observe, para nós sermos um trabalhador na seara de Cristo, nós precisamos ter dimensão do tamanho da obra. Nós precisamos ter dimensão da necessidade da obra. É de trabalhadores. Mas nós precisamos também, meus irmãos, clamar a Deus por mais trabalhadores. Por isso, uma vez que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, peço ao Senhor da seara para que mande mais pastores para a sua seara. Peço ao Senhor da seara para que mande mais missionários para a sua seara. Peça ao Senhor da seara para que mande mais obreiros para a sua seara. É isso que nós temos aí? Não, não é. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós dizemos, nós estamos orando para que Deus levante mais, nós temos pensamento, estamos orando para que Deus levante mais obreiros. E quem são os obreiros? São os pastores,
São os missionários. Quem é que vai trabalhar nessa obra grande? É os pastores, é os missionários. Quais são os poucos trabalhadores que tem? Tem poucos pastores, tem poucos missionários. Mas esta não é a ideia do texto. A palavra que Jesus utiliza aqui, de modo bem peculiar, bem particular para trabalhadores, é aquelas pessoas que estão lá na fronte do trabalho. É aquelas pessoas que estão lá se dedicando, se esforçando. Aquelas pessoas que estão no pesado mesmo. São trabalhadores comuns. O que Jesus está dizendo é que os seus discípulos precisam orar para que Deus envie mais trabalhadores. Agora é interessante, porque o texto se segue. E Mateus localiza de forma pensada exatamente o capítulo 10, o início do capítulo 10, exatamente com essa cena aqui. Veja o verso 1. Tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E aí ele diz os nomes dos seus discípulos. Jesus diz para os seus discípulos, orem, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. E logo em seguida Jesus diz, vocês são os trabalhadores que vão trabalhar nesta seara. Aqui, meus irmãos, há algo muito importante para nós pensarmos. Uma das grandes dificuldades que eu tenho percebido hoje é a questão da terceirização. Então, muitas vezes nós pensamos assim, ora, vamos fazer a obra missionária. E como é que nós fazemos a obra missionária? Alguém colocou isso e pegou. Nós fazemos a obra missionária orando, contribuindo ou indo. Mas o interessante, meus irmãos, de que quando nós olhamos para os exemplos de obra missionária, os irmãos têm acompanhado Atos, têm percebido isso. Olhamos para Filipenses, percebemos isso. As igrejas da Macedônia, nós percebemos isso. É que aqueles irmãos oravam, é verdade. Aqueles irmãos contribuíam, é verdade. Mas aqueles irmãos estavam lá, realizando a obra missionária. Eles não pegavam simplesmente e diziam, não, vamos pagar um missionário. E aquele missionário vai fazer a obra missionária lá naquele campo fulano de tal. E aquele trabalho tem as impressões, tem as minhas impressões ali. Me parece que, à luz do Novo Testamento, isto é algo estranho. É algo estranho. A igreja precisa contribuir? Precisa. Nós somos informados sobre isso. Precisa orar? Deve. Mas nós somos os trabalhadores da seara de Cristo. Deus nos trouxe para colocar no seu reino. Não foi para nós ficarmos sentados, olhando as coisas, olhando os campos e criticando muitas vezes. Não foi para isso. Deus nos chamou para que nós possamos ser mais um trabalhador na seara de Cristo. Se nós não somos um trabalhador na seara de Cristo, nós estamos atrapalhando a obra de Cristo. Porque é Jesus quem diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se nós não somos ativos nessa obra de Cristo, nós estamos sendo um empecilho para o desenvolvimento dela. De modo, meus irmãos, que nós precisamos ação para nos tornar um trabalhador na seara de Cristo. Quando Jesus te chamou para ser salvo, dentro desse chamado estava a salvação, mas estava também a ação para você se tornar mais um trabalhador. Mais um trabalhador. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você tem de crente? E eu quero que você reflita honestamente. Quantas almas você já alcançou para Jesus? Quantas? Há uma última pesquisa que eu vi nos Estados Unidos. Tudo o que é bom, o que é ruim, a gente traz de lá. E o que acontece lá torna-se parece uma realidade aqui, né? 70% dos crentes que foram constados naquela pesquisa, 70% dos crentes que foram constados naquela pesquisa, não tinham alcançado nenhuma alma para Jesus. Nenhuma alma. Pessoas de 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente. Pessoas de 40 anos de crente. Mas eles ainda não tinham ação para ser mais um trabalhador na seara de Cristo.
Que Deus nos livre, irmãos, de uma realidade como essa. Que Deus nos livre. Porque muitas vezes nós estamos sempre atentos para a igreja não cresce por culpa do pastor, por culpa do missionário que está lá no campo que não está fazendo a coisa direito. Mas nós esquecemos que pastor não reproduz. Quem reproduz é a ovelha. E a obrigação do pastor, enquanto ovelha, é reproduzir também. Quantas pessoas você já alcançou para Cristo? Ora, meus irmãos, na expansão do reino de Deus é preciso mais trabalhadores. Mais trabalhadores. Quando existe poucos trabalhadores, o trabalho que é grande torna-se cansativo. O trabalho que é grande torna-se insustentável. O trabalho que é grande torna-se desanimador. Mas quando todos estão juntos, como trabalhadores, servindo ao Senhor, a coisa flui. Daí, nós precisamos clamar ao Senhor para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Mas nós precisamos fazer isso com sinceridade. E pedindo, Senhor, eu quero ser esse trabalhador para a tua seara. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento lá no meu trabalho. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento aonde eu estiver. Para que eu seja mais um trabalhador na sua seara. Eu conheci recentemente um pastor, plantador de igreja. A sua igreja começou com 40 membros, 40 convertidos. Hoje essa igreja tem 700 e poucos membros. E alguém chegou para ele e perguntou qual é o programa de evangelismo que a sua igreja tem. Porque como é que pode uma igreja crescer desse tanto? Ele falou, nós não temos nenhum programa de evangelismo. Nós não temos nenhum grupo de evangelismo. E como é que acontece? Ele disse, todas as pessoas que chegaram na nossa igreja, chegaram por meio de irmãos da nossa igreja. Esses 40 irmãos que iniciaram conheciam outras pessoas. Começaram então pessoalmente a evangelizar elas. Elas foram convertidas, vieram para a nossa igreja. Esses que vieram foram reproduzindo, e assim foi reproduzindo, até que nós chegamos hoje ao número de mais de 700 membros. O que me chamou a atenção e o que chama a atenção para todo mundo é, nós não temos programa de evangelismo na nossa igreja. Porque nós temos criado na nossa igreja uma cultura que todos nós somos testemunhas de Cristo. E aonde nós estivermos, nós estamos testemunhando de Cristo. Aonde nós estivermos, nós somos um trabalhador na seara de Cristo. Conosco, sobre a necessidade de trabalhadores para a tua seara. Que o Senhor disponha homens e mulheres desta igreja com disposição para anunciar o evangelho do reino, com uma visão e um coração missionário vindo de ti. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser mais um servo teu, mais um trabalhador teu, nesta grande seara ao qual o Senhor nos apresenta. Senhor, nos faz ver os campos que estão prontos para a ceifa. E nos faz ver, ó Deus, o privilégio que nós temos como teu povo, desta geração, desta dispensação. Povo trabalhador, povo que está pronto, ó Deus, para ir aos campos e colher os frutos que o Senhor já preparou para nós. Nós pedimos que o Senhor faça isso. Se o Senhor sabe que, por mais que nós ensinemos, por mais que nós cantemos músicas que nos direcionem para isso, se o teu Espírito Santo não mover os nossos corações para isso, será inútil, será ineficiente. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é capaz de irradiar em nós o teu Espírito Santo, para que, movidos pela força, pela visão do teu Espírito Santo, nós possamos então alcançar mais um para o Senhor. Abençoa, Deus, esse projeto que nós estamos apresentando hoje, de uma igreja ali. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de podermos iniciar uma obra tão grandiosa. Que o Senhor nos revista do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ultrapassar as barreiras que surgirão. E que o Senhor nos ajude a contemplar a extensidade da obra, mas ao mesmo tempo que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor está sempre conosco.
E se o Senhor está conosco, ó Deus, não importa as barreiras, não importa os desafios, eles vão ser ultrapassados, eles vão ser vencidos. Nós pedimos, ó Deus, que este projeto que tem nascido das nossas conversas, das nossas orações, seja de fato e de verdade um projeto que tenha brotado no teu coração e que o Senhor tenha apresentado para nós. Então faz isso. Concretiza esse projeto, ó Deus, não para a glória desta igreja, não para a glória dos servos desta igreja, mas para a glória do teu nome, para que o teu reino, ó Deus, avance e continue avançando. E que neste avanço o Senhor nos use como instrumentos, para que nós possamos ser partes ativas nesse progresso do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.